Chegamos na nossa última lição deste trimestre. E claro, nessa lição de número 13, onde nós vamos trabalhar especialmente no dia 28 de setembro, vamos finalizar esse trimestre com o tema Assembleia de Jerusalém. Você pode iniciar muito bem essa aula para finalizar a partir da proposta da própria lição. Apresente o texto áureo, Atos capítulo 15, versículo 28. Apresente também a verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 15, 22 ao 32. Lê esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar nesta escola bíblica dominical para a glória de Deus. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, se inscreve no canal. E claro, você já vai acompanhar o próximo trimestre, que é o quarto trimestre deste ano de 2025, para a glória de Deus. Já tem material pronto para você e você não pode perder as nossas aulas aqui no canal. Eu espero muito que o Senhor fale com você, me ajude a alcançar aí 200 mil alunos com a sua ajuda, se inscrevendo, nós vamos chegar lá. E que Deus possa trabalhar no teu coração. É muito fácil de nos encontrar. Janderson Nascimento, EBD. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar especialmente Atos capítulo 15. Quando nós chegamos em Atos capítulo 15, nós entendemos ali que esse concílio acontece na igreja em Jerusalém. De acordo com alguns estudiosos biblicistas, esse concílio possivelmente aconteceu no ano 50 depois de Cristo, se nós levarmos em consideração que Cristo morreu no ano 30 da nossa era cristã. Esse concílio, observe bem, acontece 20 anos depois da morte de Jesus, quando a igreja já está se consolidando. Aqui já se inicia também a expansão do evangelho entre os gentios. Então nós observamos a igreja de Jerusalém crescendo, avançando e levando o reino de Deus, a palavra, o evangelho, para outras pessoas. Pega isso aqui porque vai te ajudar muito. Mas antes de eu iniciar essa aula, mergulhando na palavra com você e observando Atos capítulo 15, versículo 1, aproveita e comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha. Eu quero agradecer a todos vocês que toda semana estão aqui conosco. Mandar um abraço especial para os irmãos que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los. Primeiro quero mandar um abraço para o povo bonito de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus. Deus abençoe os meus amados irmãos aí dessa amada igreja, pastor Ivonildo, que Deus possa abençoá-lo, pastor Humberto também. Um abraço especial para os irmãos abençoados da Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso, onde nós também tivemos a oportunidade de cultuar juntos com vocês. Um abraço para o pastor Silas Paulo, um abraço para o pastor Valmir, todo o Conselho de Educação, que Deus possa abençoá-los também. Aproveita e comenta aqui de onde tu está assistindo, tá? Quando nós observamos agora Atos capítulo 15, o que a gente descobre? Essa universalidade do evangelho. E a partir disso precisa se pensar como o evangelho vai funcionar. Nesse sentido de entender especialmente algumas aberturas. Por quê? O evangelho, ele nasce entre os judeus. Então tem aquela convicção religiosa envolvida nisso. Quando há essa convicção religiosa, há também o entendimento de: será que os gentios vão ter que cumprir a lei de Moisés, vão ter que cumprir os ritos religiosos? Esse questionamento é levado especialmente para o concílio. E quando nós lemos Atos 15, 11, você vai perceber que Paulo ele trata sobre esse assunto. Esse assunto também é trabalhado no sentido de que os gentios deveriam ser somente alcançados pela graça mediante a fé em Jesus, sem as práticas legalistas. E quando a gente percebe isso aqui, a gente percebe especialmente a riqueza do evangelho. Aqui nós vamos aprender também, de forma muito especial, que essa disputa doutrinária é tratada nisso, mas também há uma visão sobre essa ideia da graça de Deus, retirando esse jugo que os gentios poderiam não suportar. E quando nós lemos especialmente Atos capítulo 15, versículo 10, a retirada desse jugo, Atos capítulo 15, versículo 28 também, há um parecer final aqui guiado pelo Espírito Santo.
Atos capítulo 15, versículo 29 também diz que os gentios deveriam tomar cuidado com a idolatria, deveriam tomar cuidado com a imoralidade e manter a comunhão com os judeus. E é pela graça de Cristo que nós então seríamos alcançados mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 16. Olha que legal que a gente vai estudar hoje, finalizando já este trimestre para a glória de Deus. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar teu tempo para ministrar a aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD, que você já conhece. No Facilita você vai encontrar o esboço da minha aula, que eu preparo com muito carinho, com os versículos diferentes para te ajudar. Você encontra os slides, que são muito bons, dinâmicos, práticos, para te ajudar também na tua ministração. São resumidos, calculados aí para você ministrar dentro do tempo, vai te ajudar muito para a glória de Deus. E você encontra esse material no link na descrição desse vídeo, Classe dos Adultos. Clica aí que você vai conhecer a proposta. Ou então você pode acessar facilitabd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Faça isso e conheça, que Deus te abençoe. Vamos caminhar então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a proposta do pastor José Gonçalves sobre a questão doutrinária. No primeiro ponto, você precisa ler uma passagem bíblica, já vou te dar a dica. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, onde você vai perceber que a igreja ela é um organismo vivo. Primeiro subtópico, então, você vai observar o relatório missionário desta viagem que aconteceu a partir da leitura de Atos, capítulo 13, que Paulão traz para os irmãos. No nosso primeiro subtópico, o que você vai perceber? Você precisa pegar especialmente essa leitura do capítulo 13 a 14, entendendo que ali acontece a viagem missionária, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, que foi marcada pela ação do Espírito Santo. Não deixe isso de fora. E você vai perceber ali os enfrentamentos e os desafios que eles encontram durante a viagem. Esses missionários têm ali experiências com Deus, saem então da zona de conforto e avançam diante das perseguições, diante das rejeições, diante dos conflitos. A narrativa vai demonstrar para a gente diversas dificuldades que eles entraram. Mas tem um versículo que você pode ler. Atos, capítulo 14, versículo 3. Olha o que o versículo diz. O Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo por suas mãos, de forma muito clara, que eles fizessem sinais e prodígios. Essa é a ação do Espírito Santo que você precisa destacar. Você vai perceber também que ali, essa mensagem que é compartilhada, não é por causa deles, mas é pelo poder de Deus. Em 2 Coríntios 3:5 vai confirmar muito bem isso que você está trabalhando aqui. Paulo e Barnabé estão nessa ministração, chegam de forma muito clara, trazendo a sintonia através da palavra e também demonstra o crescimento do evangelho pela vontade de Deus. Tem outro texto que vai te ajudar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O contexto também ele vai surgir nesse sentido de entender que ali acontece então a porta da fé. Atos 15, 27, como um símbolo da presença de Deus em abrir a porta do evangelho para alcançar os gentios. Então, quando você observa essa porta aberta, você descobre que é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando. Colossenses 4:3, Apocalipse 3:8. Aqui você vai perceber também que a palavra de Deus ela alcança as pessoas e alcança por esse testemunho. Você tem outro texto, Romanos capítulo 10, versículo 17. Você também percebe outra passagem que vai te ajudar muito nesse entendimento de que o justo viverá pela fé, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Esse evangelho que vai se expandindo, vai alcançando pessoas. Aqui agora, para quebrar o gelo junto com os teus alunos e dar oportunidade para eles participarem, é importante você fazer isso, você vai na última página da lição. Eu estou com a edição especial. A minha tem espaço para anotação. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. A minha está na página 123, mas a sua você dá uma olhada na última página e lê então a pergunta número 1 junto com os teus alunos. Na revista do professor já tem resposta. Aqui você pode abrir 5 minutos para a participação dos teus alunos também em sala de aula. Mas aqui também eu quero te provocar. Comenta aqui se você pode. Se você pudesse resumir a tua caminhada com Deus hoje em uma frase,
em que frase você destacaria? Se você pudesse resumir a tua caminhada com Deus, a tua experiência, por favor, deixa o teu comentário aqui, porque isso é importante também para a gente. Segundo subtópico agora, nós vamos trabalhar sobre o legalismo judaizante. Já no segundo subtópico, o que a gente vai aprender? Vai aprender que esse relato de Atos capítulo 15 também, além de ter tensões com determinados grupos de judaizantes que estão incluídos também nesse colégio, a gente vai perceber o seguinte, que eles tinham um pensamento de levar adiante alguns requisitos que foram trazidos, é importante você observar isso, alguns deles eram fariseus que se converteram, foram trazidos desse contexto religioso do judaico, a exemplo da circuncisão, para a condição da salvação. Atos capítulo 15, versículos 1 e 5 vai relatar isso. Você vai perceber também que eles queriam que os gentios pudessem guardar a lei semelhantes a eles. Mas nesse sentido, a gente percebe agora que essa visão tradicional aqui, ela não é aceita no colégio. Dentro desse contexto, a gente percebe que esse rito que é passado é um rito religioso que contradizia a obra da salvação em Jesus. Quando eu olho para a palavra, a gente percebe que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, que inclusive está sendo estudada na classe dos jovens, finaliza hoje também, Paulo fala exatamente sobre a verdadeira graça em Jesus, que é a salvação. Dá uma olhada lá no capítulo 5, versículo 6 de Gálatas, que você vai ter a resposta disso. Quando Paulo traz então essa mensagem para a igreja de Jerusalém, ali nós encontramos os apóstolos entendendo essa palavra, compreendendo exatamente que a verdadeira mensagem do evangelho é a salvação. Atos capítulo 15, versículo 2 também. O legalismo agora passa a ser rejeitado, a escritura é apresentada e é interessante que Paulo depois escreve sobre isso, que a verdadeira salvação vem mediante a fé em Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9, vai confirmar isso. Olha o que diz o texto. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é uma mensagem direta para os judaizantes. Atos capítulo 15, versículo 10 ao 11, tem uma resposta bem interessante que você pode destacar também. Então esse episódio ele vai mostrar para a gente que esses judaizantes passam agora a serem rejeitados nesse sentido de pensamento teológico, tá? Guarda isso junto com os teus alunos também. Aqui agora você também pode ir para a última página da lição para quebrar o gelo e utilizar a pergunta 2 já na finalização desse trimestre. Na minha está na página 123, na sua pode estar em uma página diferente, a minha é a edição especial. Leia a pergunta 2, abra um espaço para 5 minutos de participação junto com os teus alunos, comentando sobre o assunto. E aqui agora eu também quero levantar uma pergunta para você. Você já viveu algum conflito de tradição religiosa dentro da igreja contra a verdade bíblica? Ah, por favor, comenta aqui. Isso vai ajudar a gente. Tem outros professores que podem aprender contigo. Pega essa lição e envia para alguém. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, onde nós vamos trabalhar sobre o debate doutrinário. Chegamos no nosso segundo ponto da lição. No segundo ponto, é importante você observar uma passagem bíblica. Tito, capítulo 1, versículo 5. Olha que legal sobre a importância da organização da igreja. E o primeiro subtópico vai falar sobre uma questão crucial. Quando observamos então o primeiro subtópico do segundo ponto, que você está navegando comigo, olhando para a lição e olhando para o texto que nós vamos destacar, você percebe que os judaizantes queriam a observância da lei mosaica. Atos capítulo 15, versículo 5, você vai ver isso aqui. Mas há uma mudança crucial aqui que muda esse fundamento teológico que estava sendo compartilhado por eles. Essa mudança é exatamente o fundamento do evangelho. Esse pensamento, a graça de Deus centrada na pessoa de Cristo, essa é a observância da salvação. Então eles retiram, no sentido da observância da lei mosaica, para a pessoa de Cristo, centralizam em Jesus. E aqui você percebe que o Espírito de Deus trabalha no coração das pessoas. Pedro também confirma isso. Quando ele teve a oportunidade em Cesareia de ter um encontro de forma muito clara, primeiro com Deus e depois com
um maioral, um centurião romano, o Cornélio, onde esse homem de Deus tem um encontro com Jesus e Pedro então testemunha o descer, o derramar do Espírito Santo sobre ele e sua casa. Atos capítulo 10, 44 ao 46, Atos capítulo 10, 34 ao 35, Pedrão confirma exatamente que essa pessoa experimentou unidade da fé sem a observância da lei. Essa unidade da fé no sentido de crer na pessoa de Jesus. Então, essa realidade demonstra então que aquele jugo da observação das cerimônias, guarda do sábado, circuncisão, não era um rito para a salvação, mas na realidade era um peso. E Paulo agora passa a pregar, decidido agora por causa da teologia fundamentada no concílio, que a salvação vem pela graça de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, ele deixa claro isso para a gente. Não é por circuncisão, mas é mediante a fé, não é pela guarda do sábado, mas é pela graça de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 15, vale a pena você observar que ser uma nova criatura em Jesus é o fundamento. Então, esse derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas aqui confirma exatamente essa decisão extraordinária dos apóstolos sobre essa organização teológica que a igreja agora está tendo. Agora, para ajudar os teus alunos, abra um momento para a pergunta. Na minha está na página 123, estou com a minha lição em mãos aqui, deixa eu pegar ela para você ver. Leia a pergunta 3 e você vai perceber esse compartilhar aí de Pedro nessa visão teológica. Você pode abrir para perguntas também junto com os teus alunos para dinamizar a tua aula. 5 minutos você precisa fazer isso, tá bom? Agora, o que eu queria que você comentasse para mim. Qual foi a experiência marcante que você já teve na tua fé através do Espírito Santo? Como o Espírito Santo te marcou? Pedrão viu a experiência acontecer na vida de Cornélio. E eu quero te perguntar, qual foi a experiência que Deus falou com você de forma profunda e poderosa no teu coração? Agora nós vamos para o segundo subtópico do ponto 2, navegando comigo. Deixa o like aqui porque me ajuda também. Nós vamos trabalhar sobre essa experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Quando nós observamos essa experiência pentecostal acontecida na casa de Cornélio, lá em Cesareia, nós percebemos em Atos capítulo 10, versículo 44, que Pedro estava falando, pregando a palavra, e o Espírito Santo caiu, desceu, foi derramado sobre a vida dos gentios. Então essa é uma confirmação que aqueles que não eram judeus também receberam o batismo com o Espírito Santo. Essa confirmação ela é lembrada no concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Então, Pedrão, ele entendeu que o Espírito Santo também já estava sendo derramado sobre os gentios, e esses gentios que não seguiam a lei de Moisés, os ritos judaicos, mas eram pessoas tementes a Deus, serviam ao Senhor, estavam com o coração quebrantado e estavam tendo esse desejo de conhecer a presença de Deus. Aqui você vai perceber que nesse mesmo raciocínio, o Paulão da Bíblia, ele em Gálatas, ele traz exatamente uma mensagem que combate esse testemunho judaizante, que queria agora impor ritos judaicos para a salvação. E Paulo combate isso, olha só, Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito é que opera milagre entre vós e faz pelas obras da lei ou pela graça e pregação? É a pergunta que Paulo está dizendo. Paulo está destacando aqui para os irmãos, demonstrando que o Espírito Santo de Deus trabalha pela graça. Efésios 1:13, Paulo também diz que a fé é o elemento que sela a gente através do Espírito Santo. Olha que legal. Esse Espírito Santo que trabalha em nós, que opera em nós, ele opera mediante a fé. Explica isso para os teus alunos e deixa o Senhor te usar. Agora, por favor, compartilhe essa aula com alguém. E se você pode também, compartilhe aqui. Como você crê que Deus ele trabalha de forma poderosa no teu coração? De que maneira você acredita? É pela religiosidade ou pela graça de Deus operada em você? Agora vamos caminhar aí para o terceiro subtópico que trabalha sobre a fundamentação profética da fé gentílica. Já no nosso terceiro subtópico do segundo ponto, a gente percebe essa fundamentação bíblica. Um detalhe que você vai perceber que nesse concílio, quem está presente aqui, nós estamos em Jerusalém, o ano é o ano 50, o Tiago, irmão do Senhor Jesus,
Esse aqui não é o Tiago apóstolo, nem o Tiagão e nem o Tiaguinho. Mas esse Tiago que estamos falando aqui é o Tiago que é irmão do Senhor Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, que se torna então o Tiago maior, nesse sentido de compreender que ele é irmão do Senhor. Esse Tiago se torna um pastor da igreja de Jerusalém. Tiago está presente nesse concílio e ele entende então essa visão, o cumprimento da vontade de Deus. E aqui você vai perceber também uma passagem que é citada, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, você vai perceber que todos os gentios também seriam encontrados invocando o nome do Senhor. E ela é citada por Tiago lá em Atos 15, 16 ao 17. Então você vai perceber essa ação do Espírito Santo agindo de forma profética, se cumprindo agora na vida dos gentios. De fato, isso é demonstrado. Gênesis 22, 18 também destaca o seguinte, a tua descendência serão benditas, por causa da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus prometendo a Abraão e se cumprindo agora na vida dos gentios, demonstrando essa ação de Deus. Em Isaías 55, 11, você vai perceber que os gentios também estão incluídos no plano da salvação. Essa aceitação também demonstra exatamente essa graça de Deus em alcançar aqueles que não tinham conhecimento dessa grande virtude, dessa bênção. Em Isaías 49, 6 também vai confirmar que o Senhor Jesus, ele é o servo que é a luz para as nações. Em Salmos 22, 27, todos os confins da terra se lembrarão e confirmarão então a vontade do Senhor. Romanos 15, 9 e 11, Paulo também demonstra que os gentios foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Apocalipse 7, 9 vai destacar essa visão da multidão além das tribos de Israel, uma grande multidão alcançada pelo Senhor. Então aqui a gente percebe essa ação de entender que os gentios também estão inclusos no plano da salvação. Meu irmão, nós estamos nesse negócio também, glória a Deus, nós somos gentios, estamos inclusos nesse plano para a glória de Cristo. Agora você vai ler a pergunta 4, estou aqui com a pergunta 4, página 123, da minha lição, tá? A minha é com espaço para anotação, tu já viu aí. Página 123, pergunta 4, última página da lição, faça essa leitura junto com os teus alunos também. Oportunidade de 5 minutos para participação. Aqui eu quero te fazer uma pergunta também. Você tem buscado respostas ou achismos? Você tem buscado a presença de Deus para te fortalecer? Você acredita nas profecias bíblicas? Por favor, comente aqui. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai trabalhar sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Chegamos no terceiro ponto da aula de hoje. Leia uma passagem bíblica, Atos 14, 23. Você vai ver esse estabelecimento dos líderes. Primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha sobre o espírito na Assembleia. Já no primeiro subtópico, pega isso aqui que eu anotei para você. Nós estamos olhando para Atos capítulo 15. Você vai perceber que a fórmula registrada aqui nesse texto é essa perspectiva de Atos 15, 28. Você vai olhar para isso aqui junto comigo. Olha lá o que está escrito. E pareceu bem ao Espírito e a nós. Essa é a legitimação da igreja primitiva, essa igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Nós também, gente boa, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, essa compreensão guiada pelo poder de Deus. Atos capítulo 15, 5, versículo 32, dizendo que nós somos testemunha dessas coisas e nós também, pelo Espírito Santo que nos concedeu, no caso o próprio Deus que nos concedeu. Você vai perceber que essa visão agora não é uma visão arbitrária, doutrinária, mas a ação de Deus, a presença de Deus nesse negócio. Aí eu acredito na presença de Deus em uma ministração, em uma reunião. Tu também acredita? Ah, glória a Deus. Deixa um comentário aí, tá? É claro que a gente vai observar também que essa visão de Atos capítulo 15, ela demonstra essa ação de Deus, essa graça de Deus de forma vibrante, essa unidade da igreja. Você vai perceber que essa igreja agora é guiada nesse concílio pela vontade de Deus. E tem uma passagem que você pode ler também, Romanos capítulo 8, versículo 14, onde a gente percebe que essa igreja ela é guiada pela ação do Espírito Santo. Comenta aqui se você pode, você tem buscado discernir
as coisas pela voz do Espírito Santo, nas tuas decisões, você tem buscado ouvir a voz do Espírito Santo te guiando na tua liderança, na tua aula da escola dominical? Ah, professor, professora, deixa Deus te usar. Vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Já no segundo subtópico, nós percebemos a leitura agora de Atos capítulo 15, versículo 28 ao 32, onde você vai perceber a orientação do Espírito Santo à igreja primitiva, essa igreja que era guiada também pelos dons. Aqui a gente percebe que, de forma muito clara, profetas identificados nessa igreja. Você vê a citação de Judas e Silas. Lembra que esse aqui não é Judas Iscariote, não. Vigia. Interessante você perceber que era um nome comum, igual José, Maria, Pedro, João. Atos capítulo 15, versículo 32, você vai perceber que essa comunicação demonstra, então, esse ministério carismático dentro da igreja. Atos 13, do 1 ao 4, você vai perceber que foi o Espírito Santo que guiou as primeiras missões mundiais, enviando, então, Paulo e Barnabé. Foi ele que falou, tá? Você tem outra leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O Espírito Santo não apenas acompanhava nas decisões da igreja, mas ele guiava. A manifestação do Espírito Santo é dada de forma útil para cada um. Esse padrão, então, é demonstrado na Escritura pela ação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que guia e trabalha. Além disso, a função dos profetas situados nesse exercício era o exercício para guiar o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios 11, 4, você vê a importância da exortação profética. Profetas eram servos de Deus nesse sentido aqui. Todavia é necessário ter discernimento a respeito das profecias, tá? Por que eu vou falar sobre isso? Porque hoje em dia existem falsos profetas nas nossas comunidades. Tem aquelas pessoas que se aproximam de alguém que está emocionado no culto para poder entregar uma palavra que na realidade é uma palavra vazia. Eu creio em profetas bíblicos, eu creio em profetas sendo usados pelo ministério profético, pela questão do sentido do dom espiritual, que verdadeiramente tem uma palavra de Deus. Não no sentido de pessoas que aparecem hoje, falam falsas profecias, envergonham o ministério profético, envergonham o evangelho. Esse sentido a gente precisa combater, mas defender aquilo que fala da liberdade do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo realmente trabalha. Aqui agora você também pode usar a pergunta 5 para finalizar a aula junto com os teus alunos. Na minha está na página 123. E dê a oportunidade de 5 minutos para os teus alunos. E escreva aqui, se você acredita, nesse ministério profético, sim ou não. Se você crê que Deus ainda usa pessoas genuínas, servos de Deus, homens sérios e mulheres sérias, na ação do Espírito Santo através do ministério da profecia, do dom da profecia. Se você também acredita, comenta aqui. Vamos agora para o último subtópico, que trata sobre o parecer final da Assembleia. Terceiro e último subtópico, pega essa para a gente finalizar o trimestre, tá bom? Você vai perceber esse parecer final sendo citado em Atos 15, 29. Pega o versículo, leia a Bíblia, explica a Bíblia para os teus alunos. Você vai perceber que os gentios deveriam, então, se abster de alimentações sacrificadas a ídolos, esse aqui é o primeiro sentido, do sangue, da carne de animais sufocados, da prostituição, nesse sentido, então, de um aconselhamento pastoral, da idolatria também, como um aconselhamento pastoral, para que eles, então, não voltassem à prática do pecado. Isso aqui foi estabelecido. Então, você percebe, ó, sacrifícios a ídolos, no caso de alimentações sacrificadas a ídolos, comer alimentos com sangue, no sentido também de carne de animais sufocados, da prostituição. Essa imposição é uma orientação pastoral que foi estabelecida. Mas é interessante que Paulo também explica de forma muito clara uma orientação no concílio também, que foi para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 10, 23, ele diz, ó, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Olha, o Paulo também entrando em concordância com a afirmação do concílio. Você vai perceber que essa decisão agora é uma decisão pastoral guiada pelo Espírito Santo para orientar a igreja. Romanos 14, 21 vai te ajudar a entender isso aqui também. Essa determinação é uma orientação
prescrita no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, você vai perceber essa condenação contra a prostituição, a condenação contra a idolatria, a condenação contra a prática do pecado, e voltar a olhar agora para a verdadeira liberdade em Jesus. Esse Espírito Santo agora nos guia para a unidade do corpo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Finalizo essa lição com muita alegria no coração. Junto com vocês, para mim foi uma oportunidade ministrar essas aulas da Escola Bíblica Dominical, para você que é aluno, para você que é professor, para você que ama a EBD. Eu já te aguardo no próximo trimestre, onde nós vamos estudar sobre corpo, alma e espírito. Vai ser uma bênção de Deus te ter aqui com a gente. Espero muito que o Senhor possa edificá-lo, edificar você, edificar a tua casa, em nome de Jesus. Se inscreve, não perca a próxima aula. Um beijo no teu coração e até lá, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.